Bem, vamos aqui continuando os nossos estudos falando sobre a perpetuidade da igreja. A perpetuidade é uma marca óbvia da verdadeira igreja de Cristo, pois precisa existir até o fim dos tempos para ensinar os homens. Veja, eu falei das 4 marcas da igreja: unidade, santidade, catolicidade e apostolicidade. Porém, a perpetuidade, apesar de não ser uma marca explícita, teologicamente falando, ela é uma marca óbvia, meio que necessária, porque a igreja precisa existir para sempre, até Cristo voltar, tudo bem? Como nós iremos ver aqui, tá? O significado de perpetuidade, que significa duração até o fim dos tempos, onde nós podemos identificar em Mateus 28:20, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Ou seja, Jesus, ele prometeu que estaria todos os dias com a igreja até a consumação dos séculos, até o final de tudo, até o momento do grande julgamento universal, tudo bem? Então, a igreja permanecerá para sempre em sua integridade, existindo, ensinando a santidade, ensinando a verdade, convidando as pessoas à conversão. Então, este é o significado da perpetuidade da igreja. Ela nunca vai acabar, ela nunca vai pausar, ela nunca vai morrer, tudo bem? As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, enquanto a maldade existir, a igreja também vai existir no mundo para combater. Veja, nós temos algumas bases bíblicas, tá? Em Lucas 1:33, o anúncio do anjo Gabriel a Maria sobre o reinado eterno de Cristo, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Alguns teólogos vão dizer que o reino de Cristo é a igreja, tá certo? A igreja que existe no céu, a igreja que existe na terra, a igreja triunfante, a igreja militante e, claro, a igreja padecente do purgatório. Existe também o que? A promessa de Cristo, tá? A Pedro sobre a construção da igreja e sua invulnerabilidade em Mateus 16:18, pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, tá certo? Ou seja, uma declaração fortíssima de que nada vai destruir a igreja, tá? Aqui também Jesus promete estar com sua igreja todos os dias até a consumação do mundo, como nós acabamos de ver nos slides anteriores em Mateus 28:20. E eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A questão é, se Cristo está com a igreja, significa que nada vai conseguir vencer esta igreja, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre a igreja desde o início, tá? Primeiro nós temos a necessidade da existência contínua e da verdadeira igreja. Então algumas pessoas vão dizer o seguinte: mas a igreja existia na era primitiva e depois se corrompeu, tá? E só depois, séculos depois, surgiu a verdadeira igreja. Isso não existe. A verdadeira igreja de Cristo, a esposa de Cristo, sempre esteve com ele, como o próprio Cristo prometeu, tá bom? São Paulo vai dizer em 1 Timóteo 3,15 que a igreja é a coluna e sustentáculo da verdade. Ora, algo que seja coluna e sustentáculo da verdade não pode deixar de existir, não pode ter uma pausa temporal. Então, esta igreja sempre existia desde o início até os dias de hoje. Também existe a ausência de intervalos de suspensão ou separação de Cristo. Algumas pessoas vão dizer a igreja se corrompeu. Isso não existe. A igreja de Cristo é a esposa de Cristo. Ela não se separa dele. Tudo bem? A igreja também, ela existe e vive até o fim dos tempos. Tá certo? Nós também podemos perceber a indestrutibilidade da igreja católica. Nada a destrói. Tá? Primeiro, ela teve grandes desafios enfrentados ao longo da história e mesmo assim a igreja prevaleceu. Tá certo? No começo do cristianismo teve o Império Romano a perseguindo, cristãos sendo mortos e mesmo assim ela prevaleceu. Guerra estrangeira contra o paganismo e a infidelidade, tá certo? Podemos ver isso contra os bárbaros e mesmo assim a igreja prevaleceu. A luta civil contra a heresia e o cisma nos albigenses, nos cátaros, e mesmo assim a igreja
prevaleceu. Nada destrói a igreja, tá bom? Ela passou por diversas perseguições e triunfos. O Império Romano, que perseguia, como eu acabei de falar, perseguia, matava cristãos, tudo bem? Foi o que aconteceu. O Império Romano colapsou e a igreja continuou. Sem contar na conversão dos bárbaros, tá certo? Muitos bárbaros iam até o Papa e pediam que ele ensinasse latim, ensinassem a teologia cristã. E também nós temos os desafios das heresias, tá bom? Nós temos o desafio do arianismo, que dizia que Jesus não era Deus, rompeu a igreja, muitas pessoas acabaram acreditando nesta heresia e muitos, né, abandonaram a igreja temporariamente até aparecer os grandes pais da igreja e explicarem a doutrina corretamente. Também tivemos a reforma, né, que muitos chamam de revolução no século XVI, que rompeu a unidade da igreja, rompeu, né, a autoridade dos papas, mas mesmo assim a igreja prevaleceu. E também nós temos a vitalidade da igreja na atualidade, apesar da heresia, da teologia da libertação, né, ainda ter uma certa influência na igreja. Infelizmente a TL, né, que é uma heresia, ainda tem uma certa influência nas paróquias, mas mesmo assim a igreja continua lutando contra ela e vai prevalecendo, porque a verdadeira igreja de Cristo não poderá ser destruída e deverá existir para sempre até a volta do Senhor. Até a próxima aula. Bons estudos.